Fala pessoal, aqui é o Gustavo Costa, sejam bem-vindos ao Mundo Infinito e hoje nós vamos comentar sobre Falcão e o Soldado Invernal, nova série do Disney Plus, não tão nova assim porque eu demorei um pouco pra comentar, mas antes tarde do que nunca. Eu vou tentar fazer essas análises semanais dos episódios aqui, né? Amanhã vai ser episódio novo, sexta-feira, então eu vou ver se amanhã ou sábado eu já lanço o vídeo aqui pra vocês, mas por enquanto vamos colocar em dia e fazer essa não mega, né, porque não vai ser grande o vídeo, mas essa é a minha opinião sobre os episódios 1 ao 3 da série. Bom, primeiro eu queria falar que Falcão e Soldado Invernal tá me surpreendendo um pouco. Eu já tinha uma expectativa meio que alta pra série, só que ela tá excedendo essas expectativas, o que é muito bom. Tem um episódio muito bom no Mundo Infinito que você pode ver, é o Série de Heróis de 2021. É um episódio que saiu em fevereiro, vocês podem ver lá, a gente fala sobre várias séries de heróis que vão sair nesse ano, inclusive Falcão e Soldado Invernal, então você pode ter uma comparação de nossas opiniões, inclusive a minha, que eu estou participando desse episódio. E o que mais me surpreende nessa série, que o que mais me chamou a atenção, principalmente no primeiro episódio, né, foi algo que me pegou mesmo, é o lance da realidade que tem nessa série, sabe? Eu adorei, eu achei maravilhoso você ver o Sam lidando com os problemas financeiros que ele tem com a família, né? Ele falando que os Vingadores não ganham um salário gigante, pelo menos ele não ganha um salário gigante, ele tem que lidar com esses problemas, ele tem que ir lá pedir um empréstimo e não conseguir, sabe? Então isso é uma coisa muito interessante nessa série, que é algo que a gente não vê muito no universo Marvel, principalmente nos filmes, que você não tem um tempo pra explorar essa parte desses personagens. Agora nessa série do Disney Plus a gente tá podendo ver mais disso. No WandaVision a gente teve um pouco mais do luto da Wanda e como ela tá lidando com isso. E agora a gente tá tendo aqui um pouco mais das vidas pessoais do Sam e do Bucky também, né? Que já no primeiro episódio a gente vê que ele tá ainda atormentado, ele ainda tem pesadelos, ele dorme no chão da sala, mesmo tendo um sofá do lado. Inclusive, se não me engano, isso é uma referência, né? Eu não tenho certeza, mas tem algum filme que alguém na Marvel fala que, tipo, os soldados de guerra, quando eles voltam pra casa, eles preferem dormir no chão porque já estão acostumados, assim, por causa da guerra. Algo desse jeito, eu vi, assim, por cima na internet, mas eu também lembro de uma coisa assim. Isso já são coisas bem interessantes, como eu falei, você sente mais próximo desses personagens, talvez passando por problemas bem humanos. Você vê o Bucky tentando ir pra um encontro e falhando miseravelmente, é uma cena muito awkward, eu realmente acho que ela sendo meio desconfortável, obviamente proposital, né, pra mostrar que o personagem não está confortável, tá bebendo pra caralho, tem um monte de garrafa lá, então é bem legal a gente ver isso, e é mais interessante ainda, né, continuando no primeiro episódio, que ele faz amizade com o pai do menino que ele matou quando ele era o Soldado Invernal, sabe? Eu acho isso bem legal, porque é tanto uma redenção pra ele, eu acho que ele vê desse jeito, e tanto uma tortura pra ele, porque ele acha que merece ser torturado todo dia vendo o rosto daquele que perdeu seu filho pra ele. E o primeiro episódio, né, que é o que eu tô falando aqui agora, é o que eu mais curto da série, por causa desse aspecto, sabe? E já nele a gente tem um pouco de relance as cenas de ação incríveis que a série vão nos proporcionar, né? Aquela cena do Bucky, que é a cena que abre o episódio com ele, enfrentando aqueles caras no arco. É muito foda, embora eu acho um pouco bizarro essa cena, porque ele mata muita gente lá, ele joga a gente pra fora de helicóptero, que não tinha paraquedas, ele explode o helicóptero, e aí você chega no segundo episódio e ele tem uma fala pro Bucky, onde ele diz: nós não somos assassinos. Porra, sabe? Tipo, qual é? Você é um assassino, entende? Então é uma coisa que me incomoda, eu vou dizer, isso realmente é algo que me incomoda. E principalmente porque no primeiro episódio, quando eu vi isso, eu até relevei. Eu pensei assim, pô, o Sam, ele não é um super-herói, assim, porque lá no Soldado Invernal, quando ele fala com o Steve, faz um tempinho que eu vi, eu já me esqueci um pouco, mas ele usava as asas, né, pro exército, né, eu acho, uma coisa assim, pra alguma equipe militar que tinha. Então ele não era um super-herói, sabe? Ele não era um vigilante. Então eu pensei, pô, ok, ele pode matar, ele é treinado pra isso, tá tranquilo, ele não é um herói que tem essa conduta, mas você chega no segundo episódio, ele tem essa fala, pra mim quebra um pouco, né? Não é algo que chega a incomodar pra caralho, mas fica... tá bom, era só tirar essa linha, sabe? E aqui somos introduzidos também ao vilão da série, que é os Flag Smashers, né? Eu esqueci qual que é o nome em português, só que, enfim, em inglês é Flag Smashers, que é uma organização bem interessante, que eles querem que tudo volte a ser como era antes de ter o blip, né? Porque a gente tem um estalo, que é quando sumiu metade da população do planeta, aí você tem um blip, que é quando eles voltaram 5 anos depois, em 2023, que é quando essa série tá se passando. E a gente pode ver um pouco que tem umas organizações, eu me esqueci o nome da que aparece no terceiro episódio, a primeira cena,
que são pra ajudar as pessoas que voltaram do blip, né? Você tem muito disso, de suprimentos, que essas pessoas, pra elas passaram um segundo. Tipo, o que aconteceu? Como assim o mundo tá diferente? Como assim o mundo agora é só pra metade da população e não a gente? O que aconteceu, sabe? E isso gera uma revolta nesses Flag Smashers, porque as pessoas que voltaram do blip, que pra elas nada aconteceu, pra elas foi só tipo um sono, estão recebendo todo o suporte possível, enquanto todo o resto da população que estava lutando nesses 5 anos na Terra, que não foi fácil, né? A gente vê um pouco isso no Endgame, você tem vários grupos de apoio, você vê que o mundo mudou, sabe? O mundo não... Eles passaram por um momento muito difícil. E essas pessoas que estavam aqui, passando por esse momento difícil, não estão recebendo suporte. Então, é um questionamento interessante, é um questionamento que faz sentido e é um bagulho real. Eu acho que, assim, na minha visão de mundo, eu vejo que se 50% da população sumisse e voltasse 5 anos depois e recebesse todo esse suporte, ia ter sim uma revolta da população que passou aqui os 5 anos e sofreu pra caralho. E pra não ficar só nessa baboseira aqui, a gente tem que também ter superpoder, porradaria, e temos o Super Soro votando pro MCU, cara. Eu achei isso bem interessante, né, porque os Flag Smashers, eles tiveram acesso, né, todos eles, né, 8 deles pelo menos, que a gente viu, tem o Super Soro, né, o Soro do Super Soldado, então todos eles são super fortes e tunados. Isso que, por exemplo, o terceiro episódio inteiro vai se baseando pra poder trazer o nosso querido Barão Zemo de volta, que tem um incrível retcon aqui. Porque pra quem lembra, no Soldado Invernal, no Guerra Civil, né, faz tempo que eu vi Guerra Civil também, eu vou dizer, faz um tempo que eu não reassisto o filme da Marvel, eu tenho que fazer isso. Esse ano eu vou fazer uma maratona pra reassistir tudo, mas não agora. Mas pra quem não lembra do Guerra Civil, o Barão Zemo, né, o Zemo só, não era o Barão Zemo, era só Zemo. A motivação dele é que ele morava em Sokovia, né, ele tinha uma família lá, e durante a batalha de Sokovia, lá em Age of Ultron, a família dele morreu, toda a cidade foi destruída, ele ficou sem nada, ele quer vingança contra os Vingadores por causa disso, e é isso, sabe? Ele não tem nada de super-heróico, ele não apresenta nada sobre a família dele, não apresenta nada sobre a vida dele de crime, a gente não tem nada disso sendo explicado naquele momento, e aqui, nesse episódio, no terceiro episódio, você tem todo esse passado, esse background do Barão Zemo sendo explicado, e é quase uma mudança de personagem, você realmente tem uma mudança do Barão Zemo aqui, o que pra mim, por exemplo, é muito positivo, porque eu não gosto do Zemo lá no Guerra Civil, eu acho sem graça. E aqui a gente tem essa, pra mim, redenção do Barão Zemo, porque ele tá muito mais dos quadrinhos, né? Você tem mais essa origem dele, da família dele rica, dele já ter um pouquinho de pé no crime, né? Porque o pessoal lá de Madripoor já conhece ele. Então ele tem a máscara, né? A máscara clássica dos quadrinhos. Então ele tá até um pouco mais... A personalidade dele mudou, ele tá meio mais sarcástico em alguns momentos. Eu acho isso bem interessante. Eu gostei dessa mudança do personagem. Pra mim foi algo muito positivo nesse episódio. E pra mim foi o que fez valer o terceiro episódio. Porque eu acho o terceiro episódio bem... Não fraco, não acho ele fraco. Longe disso, eu acho um bom episódio. Só que ele é um pouco abaixo dos outros porque ele é muito clichêzão. Sabe, você tem lá... o Buck, o Sam e o Zemo indo atrás de um nome, aí esse nome dá outro nome, aí esse nome dá outro nome, aí dá outro nome, e, sabe, é meio... E é tão fácil, eles vão pra lá, vão pra cá, vão pra cá, vão pra lá. É meio clichê de filme de espionagem, por exemplo, e que é algo que a série não tinha prestado até o momento, não tava mais interessante. Mas mesmo assim, ainda é um bom episódio e ganha muito ponto comigo por causa desse retcon que teve com o Barão Zemo. Isso, inclusive, me deixa um pouco curioso as séries do Disney Plus, porque em WandaVision a gente tem o retcon da Wanda. A origem dela mudou, que antes os poderes delas vieram da Joia do Infinito, e agora os poderes dela já tinham lá por causa da magia do caos, e a Joia só aumentou os poderes dela, né? Foi uma mudança, né? Inclusive tem uma mudança da história dela que quando o míssil cai na casa, se não me engano, não era assim que nem WandaVision, né? Age of Ultron, se não me engano, é em outra situação, mas é um negócio um pouco pequeno assim, né? Mas é isso que é legal, né? Você vê que essas séries do Disney Plus, elas não estão só aqui pra poder, né, dar mais conteúdo pra esses personagens que não são muito utilizados nos filmes. Elas também estão aqui pra meio que consertar alguns errinhos que eu acho que eles fizeram, né? Pelo menos que eles acham que fizeram. Por exemplo, com a Wanda e agora com o Barão Zemo, né? Que eles mudaram o personagem completamente aqui. Outra coisa bem interessante que a gente tem na série do Disney Plus e que eu tô começando a... né, pra essas duas, né? WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, é os X-Men, sabe? Eu sei que foi muita operação no WandaVision, e não, eu não acho que X-Men vai aparecer em nenhuma série do Disney Plus, nenhuma. X-Men é cinema, eu acho que a Disney Plus não vai colocar X-Men em streaming, só que é inegável que eles estão dando pistas de X-Men nas duas séries, sabe? Você tem lá o Fake Pietro no WandaVision, que é o Evan Peters, que fez o Quicksilver
também lá no X-Men, na franquia. E agora a gente tem aqui, por exemplo, a cidade de Madripoor, que é uma cidade conhecida pelos mutantes, né? Porque é uma cidade do Wolverine. Eu acho que ele faz alguma merda lá. Eu não sei, eu não leio muito quadrinho da Marvel, tá bom? Perdão. Mas eu sei que é uma cidade que tem relação com o Wolverine. E aí você começa a ver que talvez a série do Disney Plus não estão aqui pra introduzir os X-Men. Mas talvez eles estão aqui pra introduzir conceitos, tipo, pequenos, como por exemplo o Ivan Peters. Olha, talvez possa ter outro Mercúrio, ó. Olha, tem essa cidade aqui, ó, pra chegar nos X-Men, tá ligado? Pra ir de pouco em pouco, ó. Opa, toma, X-Men filme, sabe? E talvez o filme dos X-Men, né, ele use todos esses conceitos que a gente tá tendo migalhas aqui pra se construir. Eu acho isso bem interessante, é uma jogada legal. E principalmente, né, pra própria Disney, é interessante porque vai gerar a série ter um hype, né? Porque as pessoas vão querer comentar de X-Men. Pô, X-Men é um bagulho super inspirado no MCU. Então as pessoas vão querer comentar sobre isso. Bom, eu já falei demais aqui, eu acho, né? Era pra ser um vídeo só mais curto, comentando umas impressões que eu tive. Mas acabei me empolgando em alguns momentos. Mas é basicamente isso. O vídeo eu tô achando bem interessante Falcão e Soldado Invernal. É uma coisa que eu não comentei aqui. As cenas de ação estão muito boas, né? Eu só falei do primeiro episódio, mas no segundo e no terceiro tem cenas de ações muito legais. Eu tô curtindo demais. Realmente é o orçamento cinema aqui. Uma coisa que, por exemplo, né? A gente sempre compara com WandaVision porque são as duas Disney Plus que a gente teve até agora da Marvel. Mas eu não vi muito esse orçamento cinema nas cenas de ação de WandaVision. Uma coisa que no Falcão e Soldado Invernal eu estou vendo. Realmente eu acho que é o orçamento cinema mesmo, é uma cena de ação que eu totalmente veria num filme na Marvel, sabe? Bom, nos siga nas redes sociais, @multifinito, você pode seguir lá em Twitter e Instagram, a gente comenta, a gente sempre posta quando sai episódio novo de podcast, sempre posta quando sai vídeo novo aqui, então é muito bom você seguir a gente lá. Ouça nosso podcast, meus amigos, o Multifinito, talvez você não ouça, que hoje mesmo acabou de ser um episódio sobre Snyder Cut, sabe? A gente já teve um episódio lá que foi tirado de uma live que a gente fez aqui no YouTube. Você pode conferir a live ou o episódio, né? Sua escolha. Mas agora saiu o debate definitivo sobre o Snyder Cut com muito mais gente pra comentar. E demos a nossa média final, a média do Multifinito sobre esse filme. E tá muito interessante e muito surpreendente. Confere lá, gente. No mais é isso, pessoal. Um beijo e tchau.